Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Hoje a gente vai falar sobre como transformar este personagemzinho aqui em um model sheet. Como assim? Bom, eu tinha esse personagem desenvolvido a partir de uma ideia, a partir de um conceito do Diego Armando, da Tatu 013, e depois eu decidi revigorar ele, fazer algumas alterações, fazer mais alguns testes. Quando cheguei naquela versãozinha final que vocês viram já finalizada e colorida, eu decidi que eu deveria fazer um model sheet. Mas o que é um model sheet? Basicamente, quando a gente tem um projeto mais longo, quando tem alguma coisa, pode ser uma animação, pode ser um quadrinho, um jogo, o que for, que eu estou desenvolvendo personagens, é muito provável que outras pessoas também atuem com esse personagem. Outras pessoas vão vê-lo e vão precisar desenvolver ilustrações, poses e afins. Então, basicamente, a gente faz um model sheet. O model sheet vai ser um conjunto de várias imagens desse personagem. Ele pode conter diversas expressões, então a gente faz algumas ilustrações somente da cabeça, que é exatamente o que eu estou desenvolvendo agora. Eu vou fazer 5 posiçõezinhas, 5 expressões que eu imagino que seriam as principais para essa personagem. A gente pode também fazer o personagem de frente, de costas, rotacionar o corpo desse personagem. Assim, as pessoas que forem desenvolver novas artes, que forem desenvolver, de repente, até um bonequinho tridimensional do personagem, conseguem compreender todos os detalhes. Como seria ele visto de lado, de cima, de baixo. Então, o Model Sheet ele vai servir como um mapeamento, como um centro de referências de um personagem. Como eu falei, então, trabalhei um pouquinho. Ali embaixo vocês estão vendo as duas versões que eu estava trabalhando dessa personagem. Ali no canto inferior direito está somente o rabisco, né? Só o traço desse desenho que vocês viram no começo. E eu deixei as duas folhinhas ali embaixo de referência para eu poder começar a trabalhar nessas posições, nessas expressões. A primeira dica que eu dou para vocês: vocês precisam conhecer o personagem de vocês para começar a desenvolver um model sheet. Nesse caso, eu sabia que eu estava falando de uma personagem que ela vai ter esse lado aventuresco, ela vai ter esse lado mais durona. Então, naturalmente, ela vai ter uma expressão mais séria, às vezes, até uma expressão brava. Mas ela também vai precisar de uma expressão de medo, de uma expressão assustada, porque isso tem a ver com as histórias que ela vai participar, com as pessoas, com as criaturas que ela vai encontrar e com as reações dela. Então, por isso, a primeira expressão que eu trabalhei ali em cima era essa expressão um pouquinho mais séria, uma expressão até muitas vezes da personagem contrariada, como quem está infeliz com alguma coisa, como quem não gosta de algo que está acontecendo. Aqui nesse caso eu estou pensando nessa personagem que é no estilo cômico, como são essas aulas que a gente tem, certo? Então por isso eu decidi exagerar um pouco mais nas expressões. Eu estou desenvolvendo, nessa primeira etapa, apenas algumas expressões para ela. Então, se elas vão ser as principais expressões da personagem, se elas vão me ajudar a contar a história, a trajetória de quem é essa personagem, elas precisam ser um pouquinho mais fortes, elas precisam conseguir transparecer um pouco mais sobre a tal da personagem. Então, por isso, eu fiz essa primeira bem exagerada. Como ela não está feliz com alguma coisa, coloquei as sobrancelhas para baixo, coloquei essa boca um pouco mais séria também e os olhos que parecem estar concentrados em alguma coisa já à frente. Por causa disso, eu também coloquei a ponta dos cabelinhos um pouquinho mais firmes, mais afastadinhas entre si, para o lado esquerdo e para o lado direito, para mostrar essa coisa de alguém que está preparado, quase fazendo uma referência ao pelo do gato quando vai atacar, quando percebe alguma coisa estranha. Na segunda expressão, aqui embaixo, eu decidi colocar ela um pouco mais desconfiada, com medo, porque, como eu falei para vocês, ela é uma personagem que seria a ideia para uma animação de um terror infantil, de uma descoberta, de aventuras, que tem todo aquele ar um pouco mais escuro, um pouco mais gótico. Então, naturalmente, ela também, mesmo que seja uma personagem com bastante coragem, vai se sentir assustada. Por isso, eu decidi fazer ela aqui, já com essa posezinha, que as sobrancelhas também estão para baixo, mas notem a diferença.
Enquanto na primeira expressão eu fiz as sobrancelhas começando um pouquinho mais altas para o lado de fora do olho e fui deixando elas reclinarem para baixo conforme elas chegavam ali no centro da testa, e isso dá uma expressão mais séria. No segundo caso, apesar das sobrancelhas estarem para baixo, elas começam mais altas na parte central do rosto e vão decaindo conforme vão saindo para a lateral. Isso fica com uma expressão um pouco mais triste. Também dei uma apertadinha ali na parte inferior dos olhos, mas ainda deixei eles bem grandinhos e com a pupila muito pequenininha, mostrando essa coisa de alguém que está com o olho mais arregalado, um pouco mais espantado. E para a boca dela, coloquei esse biquinho dessa coisa de insegurança. No Model Sheet, muitas vezes, a gente aproveita também, como falei a respeito do corpo, para representar o personagem através de vários ângulos. Então, nesse caso, já que eu vou desenvolver algumas outras expressões para personagem, para não ficar chamando sempre ela de personagem, eu vou explicar para vocês, o nome dela é Jande, então de agora em diante vamos chamar ela de Jande, ok? Para não ficar desenvolvendo sempre as mesmas expressões para Jande, os mesmos ângulos, eu decidi alterar um pouquinho ali também. Olha como a primeira cabeça começa inclinada para baixo aqui, para o lado direito. A segunda cabeça, aquela que eu fiz dela mais assustadinha, está inclinada para cima, para o lado esquerdo. Depois eu decidi fazer uma cabeça dela de perfil e uma outra cabeça inclinada para a parte de cima, só que agora para o lado direito. A personagem de perfil, eu decidi desenvolver a querida Jande aqui chorando. Alguma situação onde algo deu errado, onde alguma aventura pode ter saído da maneira errada ou até um momento onde ela foi magoada. Então desenvolvi ela chorando, fiz aquela coisa mais exagerada da lágrima que realmente escorre pelo rosto, que junta um monte ali de água, fiz a boquinha para baixo, como tem que ser um personagem triste, e coloquei também essa sobrancelha caída. Já nessa quarta cabecinha que eu fiz, nessa expressão da Jande assustada, eu decidi usar aquele viés bem exagerado de animação, que era algo que a gente queria transmitir aqui nesse caso. Então coloquei os olhos esbugalhados, aqueles quase de um pica-pau ou do Pernalonga, que saltam literalmente da cabeça da Jande. Aproveitei também para fazer uma boca extremamente grande aberta, uma boca que mal cabe aqui na cabeça dela. Então, existem exageros que a gente pode fazer quando a gente fala de desenho cômico. Tem N maneiras de mostrar um personagem sério, um personagem assustado, um personagem com medo, um personagem pensativo. Procurem exagerar. Façam com a sobrancelha dentro da cabeça, depois acima da cabeça, com o olho um pouco aberto, bem mais aberto, com a pupila pequenininha, com a pupila com mais brilho. Brinquem com essas ideias e, principalmente, busquem referência naqueles desenhos, naquelas animações que vocês também gostam, que vocês se lembram. E no quinto exemplo da cabecinha da Jande, a expressão que eu decidi fazer, aquela cabecinha que está mais alta, é essa Jande mais malandra, mais esperta, com aquela inteligência sutil. Então eu precisava fazer uma expressão que mostrasse que ela tem alguma coisa planejada, que ela tem essa sagacidade, que a gente olha para ela e fica um pouco desconfiado. Para isso eu deixei os olhos semicerrados, ou seja, eu fiz ali a pupila bem coladinha na parte de cima do olho, fiz o olho um pouquinho fechado, já coloquei os cílios começando ali daquela parte e coloquei esse sorriso de lado, esse sorriso que ele não fica bem centralizado no rosto, porque esse sorrisinho que puxa um pouquinho mais para um dos lados vai demonstrar essa coisa um pouco mais de ou desconfiança ou essa sagacidade, essa malandragem. Mais uma vez, uma expressão que condiz muito com a Jande, com a personagem que a gente está desenvolvendo. Essa pessoa que é esperta, que é ligeira, que ela é rápida para as coisas e por isso ela consegue participar dessa série de aventuras que ela vai participar. Para finalizar esse nosso Model Sheet um pouquinho mais básico, eu decidi fazer a Jande representada de frente e de costas. Por quê? Como eu falei para vocês, eu não sei exatamente ainda em quais posições, em quais situações a gente vai precisar desenvolver essa personagenzinha. Então eu preciso conseguir compreender como ela seria de uma perspectiva, de outra, de um ângulo, de outro. Então, primeiro, decidi fazer ela paradinha no que a gente chama de pose natural. O que é a pose natural?
Quando a gente quer mostrar um personagem sem ter muito exageros no corpo, simplesmente apresentar para as pessoas de uma maneira mais simples, funciona muito bem esse recurso de fazer o personagem parado, de frente, com os braços um pouquinho abertos e as pernas um pouquinho abertas também. Isso é o que a gente vai chamar de pose natural. Então eu fiz aqui ela de frente, com uma expressão que não diz muita coisa, então a sobrancelha é um pouquinho mais alta, a boca reta, e apresentei um pouquinho melhor também a roupa dela, a sainha, essa jaqueta de couro, mostrei como são mais ou menos ali as pontinhas e as direções do cabelo na parte de trás, e também mostrei ali a botinha que termina nesse pé extremamente fino. Depois eu fiz um segundo desenho, onde eu respeito todas as alturas do primeiro. Então a Jande de costas, se você comparar com a Jande de frente, pega ali exatamente a mesma altura para a jaqueta, para a saia, para tudo. Bom pessoal, esse então é o nosso Model Sheet. Pesquisem, estudem e usem referências de outras animações. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.